A paz do Senhor, meus irmãos. Estou aqui neste final de 2025 para, em primeiro lugar, agradecer a Deus por tudo que Ele fez neste ano. E, em segundo lugar, para dizer a você que aquilo que você imagina que Deus pode fazer, aquilo que você já ouviu que Deus fez, aquilo que você já viu Deus fazer, não é nada perto daquilo que Deus tem e quer realizar neste fim de ano ainda, nestes dias de festas e no ano de 2026. Eu quero, em nome de Jesus, ministrar sobre a sua vida a promessa de Jesus, que não mente, que é verdadeiro, que é a própria verdade. Ele prometeu, e essa promessa eu ministro sobre a sua vida, a promessa de João, capítulo 14 e versículo 12. Tome este versículo como texto áureo para a sua vida. Jesus disse que aqueles que crescem nele fariam não somente as obras que ele fez, mas fariam obras maiores ainda. E ele deu uma razão para isto. Ele disse: porque eu vou ao Pai, e rogarei ao Pai, e ele vos dará o outro Consolador. O outro é a palavra alios, que significa um do mesmo tipo. O Espírito Santo é exatamente do mesmo tipo que Jesus. É Deus como Jesus é Deus. É Senhor como Jesus é Senhor. É onipotente, é onipresente e é onisciente, assim como Jesus tem estes atributos. E se o Espírito Santo está na tua vida, se você já o recebeu, então creia que essa promessa também é para você. Que Deus te abençoe nestes dias, neste dia de Natal, no fim de ano, e especialmente em todo o ano de 2026, tenha na sua vida e ore em cima deste versículo todos os dias. Tenha isso, tenha na sua vida, tenha no seu dia a dia, que você precisa crer e você verá aquilo que Deus tem em cima dessa promessa para a sua vida. Deus abençoe a todos vocês. Feliz final de ano e grande 2026. Preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos gemidos marcha incolúria, certa que a vitória alcançará. Eu quero deixar contexto onde a luta se travar. O lance imprevisto na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória se alegrando da vitória, onde Deus vai me Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os veis com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo,
peleja com Cristo, onde a luta se travar. O lance imprevisto na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se renhida, mas são poucos os soldados para batalhar. Ó, vem libertar as pobres almas. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui com mais um programa, o primeiro programa Restaura a Mulher deste 1º de 2026, quando são 17 horas e 2 minutinhos. Estamos chegando com muita alegria, desejando a você um feliz ano novo, cheio da presença de Deus, com saúde e perseverança para trabalhar na obra de Deus. Deus abençoe você. Na comunicação hoje, vossa irmã em Cristo, Fátima Pereira, e comigo, irmã Ione Santos, e também a irmã Cleonice Esteves. Paz, Senhor, irmã Ione. A paz do Senhor Jesus, irmã Fátima. Paz do Senhor a todos os nossos amados ouvintes. Paz, Senhor, irmã Cleonice. Paz. Deus abençoe. Bem-vinda mais uma vez. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmã Fátima, paz do Senhor, irmã Ione, paz do Senhor a todos os ouvintes. Glória a Jesus. Estamos juntas aqui para glorificar o nome de Jesus. E com muita alegria, nosso programa hoje foi gravado, né? Você está assistindo um programa que foi gravado, para não deixar você aí sem esta programação neste dia tão especial de Ano Novo. Queremos também saudar os nossos irmãos da Rádio Esperança, que eu acredito que estarão ouvindo também. Glória a Jesus por mais este programa Restaura a Mulher neste ano, e nós esperamos estar junto com você no decorrer deste ano em 2 horários, 10 horas e também 17 horas da tarde aqui com você, programa Restaura a Mulher. Este que é um movimento de mulheres no rádio, trazendo a boa nova de Cristo ao teu coração, querido ouvinte, que é o especial, é a razão de nós estarmos aqui. Nós queremos trazer uma mensagem do coração de Deus para você, para tocar o teu coração, quem sabe mudar a situação, o teu ambiente aí neste início de ano, para você ter ânimo de chegar até o final na presença do Senhor. Irmã Ione? Glória a Deus. E como início de ano, né, a gente sempre deseja algo novo, mas nós sabemos que isso existe para nós, né, irmã Fátima, aqui na Terra, o tempo, né, os dias são contados, porque lá no céu tudo continua, né? E a palavra do Senhor diz que o dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, para Ele é eterno, tudo sempre continua. Mas nós aqui estamos nessa tarde maravilhosa, né? E queremos transmitir, então, algo da parte do Senhor que fala sobre amor para sempre. Glória a então, Jesus. Vamos meditar aqui um pouquinho com você. Nós trouxemos uma reflexão aqui, e no Salmo 136, do 1 ao 9, diz assim. Vou citar um dos versículos, né? Lá no meio da leitura, né, irmã Ione? É isso. Então, agora aqui é baseando então em João 4,16. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor. Anos atrás, meu filho de 4 anos me deu um coração de madeira emoldurado numa placa de metal com a expressão "para sempre" pintada no centro. Eu te amo para sempre, mamãe, disse ele. Eu o agradeci com um abraço e disse, eu te amo mais. Esse presente inestimável ainda me assegura do amor infindável do meu filho. Em dias difíceis, Deus usa esse amoroso presente para me confortar e encorajar ao afirmar que sou profundamente amada. Isso também me relembra a dádiva do eterno amor de Deus, expressa em sua palavra e confirmada pelo seu Espírito. Podemos confiar na bondade imutável de Deus e, agradecidos, cantar louvores que confirmam seu amor duradouro, como o salmista faz. Podemos exaltar o Senhor como o maior e acima de tudo, ao refletirmos sobre suas infinitas maravilhas
e entendimento ilimitado. O Deus que nos ama para sempre é o Criador consciente e cuidadoso dos céus e da terra, que mantém o controle do tempo em si. Podemos nos alegrar porque o amor eterno que o salmista cantou é o mesmo amor contínuo que o nosso Criador e sustentador derrama na vida dos seus filhos. Não importa o que estivermos enfrentando, nosso Criador permanece conosco, nos fortalecendo e afirmando que nos ama incondicionalmente e completamente. Obrigada, Deus, pelas incontáveis lembranças do teu amor sem fim e transformador de vidas. Glória a Deus, né? Que mensagem, né, maravilhosa nessa manhã, de início de ano, né, dia 1º de janeiro de 2026, que o amor de Deus, assim como esta mãe recebeu do seu filho este coração moldurado e escrito ali para sempre, né? Então ele queria transmitir a essa mãe que ele amava ela sempre, né? Que seria eterno o amor dele por ela. E nós podemos, irmã Fátima, então, imaginar Deus. O amor de Deus é maior que o amor de uma mãe, diz a palavra do Senhor, né? Que muitas vezes nós, mães, sofremos tantos pelos nossos filhos, mas Deus, Ele enviou Jesus para sofrer por nós, pecadores, sendo desobedientes, rebeldes, estão, né, fazendo tantas coisas ruins, mas o amor de Deus diz que cobre multidões de pecado, e nós estamos envolvidos neste amor. E que neste início, né, de ano você possa entender o grande amor de Deus por você. Você é especial para o Senhor. E o Glória amor a de Jesus. Deus está sendo derramado nessa manhã em cada coração, em cada família, em cada lar. Creia e receba, né, este grande amor do Senhor. Glória E a nós Jesus. queremos, irmã Fátima, deixar uma palavra do Senhor no livro de Salmos 136, do 1 até o 7, se eu não me engano, se não me foge a memória. Vamos ler? Vamos ler. Diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, Porque a sua misericórdia dura para sempre. rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia. Dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, Porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes e maravilhas, Porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, Porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, Porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus, que maravilha. Aleluia. A misericórdia do Senhor dura para sempre e ela se renova cada manhã sobre mim, sobre você, sobre as irmãs. Em nome de Jesus, você precisa receber neste dia esta convicção da misericórdia de Deus sobre a sua vida. Glória a Jesus. Vamos orar, irmã Ione? Vamos orar ao Senhor, então. Senhor Deus, nós queremos te Aleluia, agradecer nós te louvamos por esta oportunidade, pela tua Senhor. misericórdia Aleluia. nessa manhã. Por este primeiro Senhor, programa, baixoria. Senhor, Restaura a Mulher deste ano, Deus. Até aqui o Senhor nos ajudou, nos sustentou, adoramos, Senhor. abençoou o nosso ouvinte, com certeza nós cremos. Nós cremos que o Senhor operou milagres glorificamos, ó no ano que Deus. passou e não será diferente neste novo ano, Senhor. Nós pedimos a tua bênção sobre a família, o teu olhar, o teu cuidado, Sim, o teu ó amor, Deus, Senhor, nós em te nome damos de Jesus, sobre graças, cada um, Senhor. sobre o filho, sobre a filha, a esposa, a mãe, o pai, Senhor, em nome de Jesus. Sustenta a família Em nas tuas nome mãos, de Senhor. Jesus, ó Dá graça Pai. para os teus obreiros, dá graça para as famílias de esposas, dá vitória, Senhor, dá saúde para cada um, Senhor, neste dia. E nos ajuda, Senhor, nos converte a Ti, Senhor, e nos dá um espírito de gratidão, um espírito convertido ao Senhor, ó Pai.
Urabagandaramachaias. Urabagarabagarabagaya. Aleluias. Nós nos rendemos a Ti, nós nos sujeitamos a Ti e reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Tu és digno de ser adorado. Alabagarabachai. Nós Te adoramos neste dia. Glorificamos o Teu nome. Arabagarabachaias. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa esta programação e toca o nosso ouvinte. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Jesus. Nós temos aqui hoje a companhia, então, da irmã Cleonice, que esteve conosco no programa de Natal. Mas, enquanto nós vamos nos organizar aqui, vamos pedir para a irmã Valquíria rodar parte de um louvor. É possível, irmã Valquíria? E já retornamos aqui com você. Rompe a aurora, vai-se embora, mais ano e outro vem. Não temamos, prossigamos, caminhando em todo bem. Ano findo, nunca mais veremos, ano novo hoje recebemos. Ver o belo dom que Deus nos dá. Ai, ao dia que a alegria, novo ano eis a surgir. Bem guiados e amparados, Cristo vai nos conduzir. Ano findo, nunca mais veremos, o ano novo hoje recebemos. Ver o belo dom que Deus nos dá. Os talentos nos momentos deste ano a começar, consagremos e usemos para Deus glorificar. Ano findo, nunca mais veremos, ano novo hoje recebemos. Ver o belo dom que Deus nos dá. Glória a Jesus, aleluias, que maravilha este louvor. Nós estamos aqui então com a irmã Cleonice e na oportunidade do programa de Natal, ela comentou de letras que o Senhor tem abençoado a sua vida, de louvores, porque Deus em tudo tem um propósito, né? Em tudo na nossa vida nós passamos por alguma coisa, passamos por um deserto e lá na frente a gente vai compreender o porquê daquele quebrantamento que passamos, o porquê daquele sofrimento que passamos. Mas o Senhor é tão poderoso, é tão maravilhoso que tudo que vem dele é muito maior, supera essas coisas, essas dores, os lamentos, os ais, irmã Cleonice. Glória a Deus. E eu sei que a irmã passou por este processo, esta batalha com a AXA, que é autista, né? E Deus trabalhou muito na vida da irmã, sustentou, foi um período bastante difícil. A irmã contou aqui no programa de Natal. E a gente sabe, quanto mais eu tomo conhecimento daquilo que passa uma mãe, daquilo que vive uma família, mais o meu coração se enche de vontade de abraçar, de acolher, não só a mãe, mas como as crianças. Mas isso foi bem difícil, mas o Senhor agraciou a irmã com louvores, de adoração. Glória a Jesus, irmã Cleonice. Pode se aproximar aí do microfone. Glória a Deus. E nos falar um pouquinho aquilo que está no seu coração. Aleluia. É bem o que a irmã falou, e eu estava aqui antes das irmãs
tirei um período ali no templo de oração e estava orando pelos meus irmãos, pelos pais, pelas mães, porque há dias de picos que nós temos, né? Então tem dias que é um dia maravilhoso, mas tem dias que eles estão lá embaixo e assim a gente vai. Mas Jesus vai nos sustentando, né? Glória É a Ele Jesus. que nos faz estar de pé todos os dias, dando graça para a gente olhar e profetizar, irmã. Profetizar. Jesus. Hoje, antes de eu chegar aqui, eu profetizei, porque ela estava lá nos avós e aí o ambiente é diferente, né? Mas ali eu falei, olha, tu obedece a vovó, não sai. E ela disse para mim assim, mãe, não te preocupa, porque eu amo a vovó. Ela Glória a disse. Jesus. Glória Então a ela Deus. está condicionada na obediência porque ela Sim. ama a vovó. Ela sabe que não é para sair. Que uma vez ela saiu do portão, né? Esse foi um grande susto que a gente teve quando ela ainda não falava. Ela fugiu. E aí, se não fosse Deus, irmãos, é isso que eu digo, né? A mão de Deus livrando sempre. Glória a Jesus. Ela conseguiu abrir o portão enquanto eu cuidava da pequena, que estava com virose, vomitando, e, enfim. E naquele momento meu cunhado entrou, ela pegou e escapou. E eu não tinha me dado de conta, porque a outra estava passando mal e eu atendendo. E quando foi que ela tinha sentado ali na parada de ônibus, no banquinho da parada de ônibus e ficou lá. Imagina se não é Deus guardar, Meu irmãos. Deus. Uma criança que não fala nem o nome, que não sabe. Aí, quando eu vi assim, eu não senti falta dela. Um estranho parou na frente e bateu palmas, chamou meu pai. Não sei como que ela escapou de nós todos ali. Ele disse, tem uma criancinha lá na parada. Eu fiquei preocupado, porque pode ser que ela seja atropelada. Mas, imagina. E aí trouxeram ela. Quando eu vi ela, assim, eu esmureci, né, irmãos? Assim, eu já estava tremendo um pouco. Daí Deus me sustentou e disse, Senhor, muito obrigado pelo livramento, Senhor. Agradeci aquele homem, mas eu sabia que era Deus guardando ela. É verdade. Então, assim, por muitos livramentos, eu digo que Deus dá para os nossos filhos, né? Então, esse é um grande livramento Glória a que Deus deu. Jesus. É verdade. Glória a E Jesus. quando a irmã se refere a altos e baixos, um dia está bom, outro dia não está, muita coisa, o ambiente que se alterou, a rotina que saiu um pouquinho da rotina, tudo isso contribui para essa desregulação, né, da criança ali. Então, só para o ouvinte entender o que se passa, não é verdade? Verdade. Então, e com tudo isso, a irmã, os pais precisam lidar com essas situações, né? Mas o importante é manter o equilíbrio, não entrar na desregulação, não perder a cabeça, não entrar naquela desregulação com a criança e ficar em Deus, né? A gente sabe que é difícil, porque a gente é ser humano e às vezes eles fazem cada coisa assim que parece que tiram a gente do ar, não é? Mas Deus tem sustentado a Glória a irmã, Deus. tem sido um exemplo de cuidado com a sua filha. A gente percebe na vida da Axa e na própria vida da irmã. Então, nós queremos ouvir o louvor, irmã. Num desses momentos aí, que a senhora pode falar sobre o louvor que Glória vai a Deus, cantar. aleluia. Em que momento aconteceu esta revelação da parte do Senhor para a sua vida? Eu vou cantar um pedacinho do hino que diz, apenas creia, que foi o que eu comentei, do diagnóstico dela, quando o Espírito Santo falou essa frase para mim. E essa frase ecoou, assim, por dias, porque eu cheguei em casa, e isso, a medicina diz isso, né? Mas é importante a gente sempre colocar, não o que a gente diz, mas o que a medicina diz e o que Deus diz. O que Deus diz é o que prevalece. O médico disse, olha, mãe, agora tu vai precisar viver o luto. Existe um luto, realmente um luto, né? E eu precisei não viver o luto das minhas expectativas, do que eu acreditava, do que eu sonhava como mãe. Mas eu não aceitei a palavra do médico. Eu disse, Senhor, eu vou viver o luto das minhas expectativas quanto a essa criança, mas eu vou viver as tuas promessas sobre ela. O médico diz que é um luto, que eu tenho que enterrar, mas eu me agarro nas tuas promessas. Aleluia. E é nas promessas de Deus que eu me agarrei e tenho me agarrado até hoje. Então, ali, o Senhor foi me dando esse louvor, que eu vou compartilhar com os irmãos, um pedaço dele. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu vou crer, mesmo sem ver, e pela fé vou a conquistar o impossível. Deus vai
Apenas creia, não desista de lutar. Apenas creia que este vento vai passar. Apenas creia nas promessas que o Senhor te fez. Aleluia. Apenas creia, não deixe tua fé morrer. Apenas creia, Deus não esqueceu você. Apenas creia, Deus não é homem pra mentir. E o que Deus promete, Ele vai cumprir. Aleluia. Apenas creia, não desista de lutar. Apenas creia que este vento vai passar. Apenas creia nas promessas que o Senhor te fez. Aleluia. Aleluia. Apenas creia, não deixe tua fé morrer. Apenas creia, Deus não esqueceu você. Apenas creia, Deus não é homem pra mentir. E o que Deus promete, Ele vai cumprir. Glória E a aquele Jesus. apenas creia tem me sustentado até hoje. Foi Glória aquela a Jesus. voz do Espírito Santo que dizia só para mim, Aleluia. creia, creia. Tu não está vendo nada, mas tu não precisa ver. Tu tem que crer. Aleluia. E essa é a palavra que o Senhor veio ao meu coração naquele dia. Glória a Não Jesus. recordo a data agora, né? E o ano também, mas eu sei que ela tinha 2 anos e meio. E naquele dia o Senhor bradou o meu coração. Foi com essa certeza de que Ele é fiel para cumprir. Glória a Jesus. Glória a Deus, E nos aleluia. sustentar em qualquer momento, Oh, aleluia. em qualquer dificuldade. Aleluia. Eu sei que no momento de temporal a gente só vê escuridão. Aleluia. verdade. A gente só ouve o som do vento. É verdade. Aleluias. Mas o Senhor quer nos dar um novo patamar, uma Aleluia. nova comunhão com Ele, de nos desprendermos, porque Ele já nos deu, Ele nos diz na sua palavra que estamos assentados nas regiões celestes em Cristo Jesus. Glória a Jesus. Aleluias. E é de cima que nós temos que olhar no nosso problema, mas enquanto nós temos essa natureza que se inclina para uma tristeza, para uma depressão, mesmo que seja leve, a nossa carne se inclina para essas coisas. Mas o Senhor quer nos dar neste dia um novo olhar, aleluia, aleluias, aleluia. aleluias, um espírito de adoração, de louvor, irmã Ione. Isso é verdade, nós vemos na palavra do Senhor que quando alguém se encontrava com Jesus, né, quando Jesus estava aqui neste mundo, o Senhor dizia assim, ó, tão somente crê, né? Oh, glória. E o Senhor sempre dizia para aquela pessoa, a tua fé te salvou. Então a fé é o que nos leva a crer, né? Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, o Senhor vê que nós somos falhos, mas através do seu Espírito Santo nós começamos a entender o propósito de Deus e possamos confiar, assim como Deus tem usado, né, na vida da irmã Cleonice, da sua família. Grandes coisas o Senhor tem realizado e cremos que ainda vai realizar, porque as promessas do Senhor não se acabaram, irmã Cleonice. Aleluia. O Senhor tem Glória a grandes Jesus. obras para realizar. Este é só um pequeno, né, Aleluia. começo. Porque grande o Senhor tem feito e o Senhor é fiel para cumprir cada detalhe, aleluias. A cada momento da nossa vida, o Senhor está presente, aleluias. Aleluia, Glória a Deus. Jesus. Aleluia. Nós continuamos aqui com você, então, o programa Restaura a Mulher, especial de Ano Novo para você, e desejamos as mais ricas bênçãos sobre a sua vida, as bênçãos do Senhor, sobre a tua família, que o Senhor dirija todas as coisas Aleluia. na sua vida e na sua família. Nós temos aí um recadinho da irmã Gladys.
para todas nós. E vamos ouvir aí, já retornamos com você. Paz do Senhor, querida amiga, querida irmã, que durante todo o ano de 2025 esteve conosco aqui no Restaura Mulher. A você, querida apresentadora, que não mediu esforços para buscar a Deus e apresentar aqui no seu horário com excelência essa brilhante programação. E você, irmã, amiga, que acompanha nossas programações, é por você que estamos aqui. Você que contribuiu com seu like, com seu comentário, fazendo o reino de Deus ir à frente, junto conosco. Vamos continuar unidas em 2026. Unidas seremos e com Jesus venceremos. Deus abençoe a todas, em nome de Jesus. Aleluias. A nossa querida superintendente irmã Gladys, glória a Jesus que está sempre conosco no Restaura Mulher, trazendo o painel bíblico. Então, hoje ela deixou essa mensagem para nós aqui. E como este programa é um programa um pouquinho diferente, nós vamos continuar aqui conversando um pouquinho, irmã Ione. Alguma coisa que a senhora queira conversar aqui com a... Irmãos, nós estamos aqui ao vivo, a gente não planejou nada, nós só combinamos que viríamos aqui. Então, tudo que está acontecendo aqui, nós sabemos que é da parte de Deus para você, Deus, querido ouvinte, querido irmão e irmã que estão aí escutando esta programação. Glória a Jesus. E nós louvamos ao Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres. E a alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Então, Deus. todo aquele que está fraco, triste, né? Clame ao Senhor, louve ao Senhor, como nós lemos o Salmo, né? Bendize a minha alma ao Senhor, em todas as coisas o Senhor nos fortalece. E nós podemos, então, ir mais uma milha, nós podemos, né, levantar-nos e dizer, eis-me aqui, Senhor, usa-me conforme a tua vontade. glória a E nós Jesus. temos isso, né, na vida da nossa irmã Cleonice, do seu esposo, o pastor Lucas, né, das meninas que estão conosco, e sabemos que grandes coisas o Senhor tem a realizar também através da sua vida, amado ouvinte. O Senhor também quer realizar milagres no seu lar. O Senhor quer que você seja corajoso, que você se ponha na presença do Senhor, porque Ele tem projetos na vida de cada um de nós. Então, somente diga, eis-me aqui, Senhor. Nós temos exemplos, a palavra do Senhor, de Maria, uma simples jovem que estava ali, né, para ser esposa de José. O Senhor veio ao encontro de Maria e ela então disse, eis-me aqui, Senhor, seja feita a tua vontade. E foi através deste ato de obediência, de se dedicar, o Senhor então veio a este mundo para nos salvar. E hoje nós estamos aqui por este ato maravilhoso que o Senhor Jesus veio a este mundo para nos dar esta vida, que é a vida eterna com Deus. Glória a Aleluias. Jesus. Glória a Jesus. Glória a Que Deus. maravilha. Aleluia. A gente deu vontade de ouvir aquele louvor que a irmã canta com as meninas, que fala do sepulcro, que Deus dá vida, que não há nada melhor. Aleluia. verdade, Não há aleluia. nada melhor. Eu sei que a gente faz tantas promessas para a gente mesmo. Esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou estudar, esse ano eu vou trabalhar, esse ano eu vou conquistar. Mas não há nada melhor que a presença de Deus. E se nós buscarmos o Senhor e o seu reino em primeiro lugar, todas essas coisas serão acrescentadas, todas as demais coisas serão acrescentadas. Aleluias. Glória a Jesus. Por isso nós adoramos ao Senhor e glorificamos o seu nome, também pela vida da nossa irmã, nossa convidada especial, que tem trazido de forma tão rica esses louvores dados por Deus a ela. Nós temos mais algum louvor, né, irmã, que a senhora comentou conosco. Vamos ouvir mais um aí? Eu queria Qual que a compartilhar senhora- um que foi recente, quando eu vi a passagem que a irmã Gladys, eu postei, ela ministrando, e Deus usou ela tremendamente. E ela dizia, Deus proverá, Deus proverá. E Deus me dá algumas composições assim, né? E eu preciso, por isso que eu gosto muito da palavra. Palavra, não só ela me alimenta, mas Deus fala muito comigo, tanto na palavra, quanto às vezes Deus dá algum hino.
E aquele Deus proverá ecoou tanto, mas é que não foi só a palavra, ficou aquilo dentro de mim. Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. E eu vivi isso, irmã. A Daça precisava de um retiro, e no retiro realmente nós não tínhamos o recurso, porque a gente se organizou, né, para que ela fosse no da juventude e não teria, talvez, para os adolescentes. Mas daí eu disse para ela disse, mãe, eu não vou ir desse ano. Eu disse, minha filha, eu não quis dizer, não, tu não vai, mesmo que a gente tivesse se organizado. Eu disse assim, minha filha, Deus proverá. Ora e Deus proverá. E eu fiquei com Deus proverá. Aí eu queria, esse louvor o Senhor deu em Gênesis capítulo 22 e no verso de número 8. A resposta que Abraão deu para Isaac, Deus proverá. Então eu não vou contar nada a não ser aqui um pouquinho no hino, né? E aí eu quero compartilhar esse louvor que é recente, né? Glória a Jesus. E a gente está ainda, Deus está adaptando alguma coisa, mas eu creio que vai dar para entender. receber a mensagem. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Muitas vezes a nossa fé é provada no ardor das batalhas. Nos faltam palavras para falar. Muitas vezes, como Abraão e o seu filho, subir Moria por um plano divino, certo de que Deus proverá. A obediência e a fé procede um milagre, o impossível acontece. Deus proverá. Deus proverá a força que eu preciso pra lutar. Mesmo Aleluia. sem ver, eu vou acreditar, pois Ele é fiel para cumprir. Deus proverá o impossível, Ele vai fazer, mesmo que eu não saiba o que dizer. Deus proverá. Glória a Deus. Mesmo que tu não tenha resposta. Abraão não teve resposta, né? Tu não sabe o que dizer muitas vezes, ou tu não sabe o que fazer muitas vezes. Aleluia. Mas Deus trouxe vivo no meu coração essa certeza de que, mesmo se a gente não souber falar ou fazer, nós precisamos ficar com a palavra dele. Deus De que proverá. Deus proverá. Aleluia. Se é força que a gente precisa para subir o Moriá, Deus vai prover. Aleluia. Se é recursos, Deus vai prover. Se é o holocausto, se é o sacrifício que agrada a Deus, Deus também vai prover. Só que uma das frases que mais ecoou em mim, irmã Fátima, irmã Ione, é que quando o pastor Humberto pregou uma mensagem, ele disse que sobre a fé, né, e foi uma das frases que ecoou também no meu coração da palavra, que dizia assim, ó, que a fé e a obediência, elas procedem um milagre. Então, primeiro tem que obedecer, tem que ter fé, tem que obedecer, e o milagre vai seguir isso. Se tu tiver fé e obedecer, tu vai viver milagres. Aleluia. Aleluia. Glória a Glória a Jesus. Deus, Que aleluia. maravilha, irmã Verdade. Ione. Glória a Deus. Como a nossa irmã estava louvando o Senhor com este hino, né? E referente a Abraão. Abraão, ele foi chamado de Deus, e Deus tinha um propósito, né? E disse que ele seria pai de uma grande nação, né? E seria muitos filhos. E nós vimos ali que Abraão foi provado, né? Através do seu filho Isaque. No dia em que o Senhor disse para ele que seria para oferecer como sacrifício. Imagine como ficou o coração, né, de Abraão naquele momento. Mas ele fitou a sua fé na promessa, a primeira que o Senhor tinha falado no início, né? Aleluia. Que dele nasceria uma grande nação, aleluia. que seriam tantos, como ele disse, olhe para o céu, se tu consegues contar as estrelas do céu, ele não poderia, mas assim foi a promessa que o Senhor fez. Então, por isso, Abraão confiou na primeira promessa lá no início, e ele então foi ao encontro, né, daquele monte para ali sacrificar o seu filho.
E o Senhor então viu e disse assim: eu vejo que tu me amas, que tu me obedeces à minha palavra. Grande é a tua fé. E o Senhor não permitiu que tal ato sucedesse, porque havia ali um cordeiro, como o cordeiro, o Senhor proverá. E assim se aconteceu. Então vemos, né, a misericórdia do Senhor, né, em nossas vidas hoje. Quem sabe o Senhor prometeu algo a você, amado ouvinte. E vocês parecem que está vendo assim como a vida de Abraão. Algo está acontecendo e parece que está tomando um outro rumo, mas é esse o caminho. Esse é o caminho que o Senhor quer te conduzir para provar a tua fé, para que se você vai confiar naquilo que o Senhor te prometeu, o Senhor tem algo a realizar. Então, somente faça segundo a vontade do Senhor nesse dia, porque este ano é um ano de vitórias, é ano de experiências, e o Senhor quer provar a nossa fé. Então, somente não creia na promessa do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus, aleluias. Glória Que a Deus. maravilha, meu Deus. Aleluia. Aleluias, a presença do Senhor está tão especial aqui. Aleluia. Tão doce a presença de Deus. A impressão que a gente tem que nós não vamos conseguir falar, irmã Valquíria. De tão maravilhosa a presença de Deus. E nós queremos ministrar sobre você esta presença de Deus. Aleluia, trazendo solução de problemas, trazendo um quebrantamento para o teu coração. Quem sabe, neste momento de festa, de final de ano, de início de ano, houve algum desentendimento, houve alguma ofensa de um esposo para uma esposa, da esposa para o esposo. Isso pode acontecer, aleluia, mas quando o nosso coração se quebranta, quando nós pedimos perdão para o nosso Deus e vamos procurar aquele que nos ofendeu, aquele que ofendemos, as coisas se resolvem. Vamos dar lugar ao Espírito Santo para ter uma melhor convivência dentro das nossas casas. Aleluia, vamos superar as coisinhas pequenas que muitas vezes impedem a presença, as promessas do Senhor de acontecer e se concretizar nas nossas vidas. Deus seja glorificado na tua vida, na tua família, trazendo esta clareza, trazendo esse entendimento da obediência à palavra de Deus que é necessário. Aleluia. Nós como esposa, nós como mãe, como avós, aleluia, como companheiras de batalhas, de congregação, nós precisamos disso. Nós precisamos da presença do Senhor, nós precisamos de humildade, considerar o nosso irmão superior a nós. Vamos aproveitar neste início de ano, aleluia, engatar uma primeira de fidelidade a Deus, de comprometimento com Deus e a sua palavra, aleluias, e as demais coisas vão acontecer no seu tempo. Nós vemos ali que Abraão chegou até lá em cima, meu Deus, imagina o coração daquele pai, o coração dele e do Isaac também, como que devia estar indagando, meu Deus, se questionando, quem sabe quanta dúvida naquele coração, aleluia, do filho, né? Mas Abraão seguiu firme e passou por todo o processo. Imagina colocar ali a lenha, ajeitar tudo ali, meu Deus, este é o tempo que o Senhor quer de nós, muitas vezes, esta paciência, esta perseverança até o momento de chegar à vitória. Glória a Jesus, irmã Cleonice, glória a Jesus. Compartilhe um pouquinho mais, irmã, conosco. Quero só, Aleluia. Não sei se dá tempo ainda, irmã Valquíria, me faz um sinal aí. A passagem de Mateus, capítulo 8, e verso de número 5, Deus também me deu um louvor, mas esse aí foi no carro. Eu tava meditando a palavra e fiquei impactada. Eu já tinha lido inúmeras vezes. Mas Deus sempre me renova uns detalhes, né? E eu estava maravilhada, porque parece que eu estava vivendo a cena daquele centurião. Ele foi buscar Jesus não por os seus interesses. Ele foi buscar Jesus por um criado, alguém que não era sangue dele, por alguém que ele estimava, sendo ele uma autoridade como ele era. Ele tinha soldados a dispor dele. Se ele dissesse assim, eu fizesse um sinal, um comando, pronto. Mas ele se humilhou. E o que mais me impactou é que ele disse, eu não sou digno. Não sou digno que o Senhor entre na minha casa. É verdade, glória. aleluia. Mas basta uma palavra, Senhor. Uma palavra. E ele chama Jesus de Senhor. Basta uma palavra.
e o meu servo, o meu criado vai ser curado. E esse é o louvor que Jesus me deu, basta uma palavra. Até o pastor se inspirou, botou num tema de campanha, e foi uma benção a campanha, né? Basta uma palavra. E eu queria talvez só o coro dele, não sei se vai dar tempo. Dá tempo, Tá? canta uma parte desse louvor aí. Ele é curtinho. Glória a Jesus, nós temos tempinho, Valquíria. Aleluia. Tá. Tem. Glória a Diz Deus, assim, tem ó. tempo. Não sou digno que entres em minha casa, nem tampouco de eu ir ter contigo, mas basta apenas uma palavra para curar meu criado que está enfermo. Tenho soldados ao meu dispor, mas reconheço que Tu és Senhor e que todo poder em Suas mãos está. Por Sua palavra, curado Ele vai ficar. Basta uma palavra e tudo vai mudar. Tu podes restaurar, devolver a vida, trazer de volta a esperança, o impossível fazer, a saúde devolver. Só Deus pode restaurar. Basta uma palavra e tudo vai mudar. Tu podes restaurar, devolver a vida, trazer de volta a esperança, o impossível fazer, a saúde devolver. Só Deus pode restaurar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus, que maravilha. Tinha outra parte, mas daí a outra parte é mais compridinha, daí a gente deixou. Mas poderia ter. Poderia ter cantado, nós Glória a temos tempo. Glória a Jesus, que coisa boa, glória a Jesus, quando alguém se dispõe, né? E nós temos aqui na igreja, tem um projeto, né, da música restauração. Aleluia. O pastor tem falado sobre uma gravadora, enfim, Deus tem levantado irmãos para compor louvores, e Deus já tem usado irmãos nesta área. E eu não tenho todas as informações neste momento, mas é uma bênção de Deus, a obra de Deus. Deus tem abençoado a nossa igreja, né? Com certeza o Senhor tem abençoado, tem olhado para nós com o seu olhar de misericórdia e tem nos dado aí irmãos, compositores com letras inspiradas, reveladas por Deus. E o nosso irmão Ismael também, cada mensagem que o pastor Humberto prega, o Senhor, normalmente, a maioria delas, Deus dá uma mensagem, um louvor para o irmão Ismael. E tem sido uma bênção, irmã Ione, e é glorioso nós fazer parte desse Glória a povo maravilhoso. Irmã Fátima, Sim. só para acrescentar, irmã, sua fala, o irmão Ismael, né, o nosso compositor aqui, o irmão João, secretário do pastor Humberto, Glória a Jesus. e o irmão Eliseu, irmã, que Deus tem dado composições tremendas. A irmã Madeleine, Madalena ou Madeleine? É a nossa irmã também. Irmã Michela? Isso, a irmã Michela. Irmã Michela Madalene. Que coisas tremendas, né? E fora os que nós não sabemos os da sede, mas fora os que Deus tem aí no ministério, né? Que Deus... A irmã citou nomes aqui da sede. Isso, né? da sede, Então, glória a Jesus. Irmão João, a irmã Michela, a irmã Cleonice, irmão Ismael. Quem mais? Irmão Eliseu? Isso, irmão Eliseu, que toca para nós ali, o nosso músico, na quinta-feira, é uma bênção. Deus tem dado composições lindas. Glória a Que coisa Jesus. linda. E o pastor Humberto, nosso pastor também, né? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Que maravilha, irmã Ione. Na verdade, são riquezas, né, que o Senhor tem dado para Glória o a ministério, que aonde realmente as letras são palavras que edificam, né? Que muitos louvores, muitas vezes que nós ouvimos, são palavras que são desvirtuadas, né? Mas
Deus tem honrado, Oh, né, a aleluia. vida dos Jesus. nossos irmãos aqui, Glória a que têm sido fiéis ao Senhor e têm ouvido a voz do Senhor, né? Na hora que estão ali escrevendo, o Senhor está falando, eles estão ouvindo, estão escrevendo. aleluia. E a Glória a melodia Deus, o Senhor também dá. Ele tem Aleluia. tudo sob o seu controle. E quando nós ouvimos nossos irmãos, irmã Fátima, irmã Cleonice louvando, isso alegra nossa alma. Vai no Glória a profundo, no Jesus. último do nosso coração. E o Senhor vai agindo, vai operando milagres. Aleluia. Aleluia. É tão maravilhoso quando o Senhor está na direção de todas essas coisas. E o Senhor tem Glória a grandes Jesus. coisas para realizar ainda na vida dos nossos amados irmãos. Aleluia. Glória a Jesus. Glória Nós a temos Deus. ainda 5 minutinhos. A irmã Cleonice tem uma mensagem. E eu quero encerrar essa programação. Nós vamos ouvir, mesmo que a Radassa não esteja aqui, vamos àquele louvor de gratidão, né? E a irmã vai adorar a Deus mesmo sozinha. A irmã tem uma palavra, uma mensagem para deixar para o coração Glória do a nosso Deus. ouvinte. Eu vou deixar essa que o Senhor botou no meu coração, que é o Mateus capítulo 8 e verso 5 em diante. Sobre uma palavra de Jesus basta. É uma verdade. palavcer dele basta é Aleluia. suficiente. Amém? Glória a Jesus. Glória Amém. a Deus. Eu quero te agradecer por tua bondade, meu Senhor. Sei que não é por merecer, mas vejo tua graça e amor. Eu quero te agradecer. Meus dias pra Deus quero gastar, e tudo que eu for fazer seja pra tua glória. Eu quero te agradecer por tua bondade, meu Senhor. Sei que não é por merecer, mas vejo tua graça e amor. Eu quero te agradecer. Meus dias pra Deus quero gastar, e tudo que eu for fazer seja pra tua glória. Toda glória e honra seja Glória a Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, Aleluia. aleluia. Nós vamos Que orar para a maravilha. Leone, vamos orar juntas aleluia. aqui por todos os nossos Glória a irmãos, Aleluia. desejando mais uma vez um feliz ano novo, um abençoado ano na presença do Senhor para todas nós, em nome de Glória a Jesus. Deus. Amém. Agradecemos, Senhor, por este momento tão Tão especial, especial. Senhor, tão maravilhoso de podermos estar juntamente com os nossos irmãos que estão nos seus lares, Senhor Deus, recebendo da tua palavra, dos louvores, Senhor. Cremos, Senhor, que o Senhor está operando milagres grandiosos na Glória a vida de Jesus. cada um, Senhor. Aleluia, nós Deus cremos. curando, Senhor, libertando, Senhor, cremos, tirando a Jesus. tristeza, dando alegria, Senhor, dando o espírito, Senhor, de agradecimento, Senhor, porque quando nós te agradecemos, o Senhor ouve, Senhor, e responde, Senhor, Glória muito a mais Jesus. daquilo que Aleluia. pensamos, que o Senhor conhece, sabe daquilo que nós necessitamos. Assim eu te agradeço, Senhor, neste novo ano que inicia, Senhor, que o teu Espírito Santo conduza, Senhor, as nossas vidas, a vida da irmã Fátima, Senhor, a vida da irmã Cleonice, a vida da irmã Valquíria, Senhor, usa as tuas servas a cada dia mais para a glória do teu nome, Senhor, é que nós oramos e entregamos tudo a ti, Senhor, sabendo que o Senhor está na direção de nossas vidas. Assim eu te agradeço pela tua misericórdia nesta manhã, em nome de Jesus. Glória a Amém. Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. A irmã Gladys costuma dizer: unidas seremos e com Jesus venceremos. Glória a Deus. Deus abençoe.
aurora vai-se embora, mais ano e outro vem. Não temamos, prossigamos, caminhando em todo bem. Ano findo, nunca mais veremos. Ano novo, hoje recebemos. Ver o belo dom que Deus nos dá. Ai, ao dia que alegria, novo ano eis a surgir. Bem guiados e amparados, Cristo vai nos conduzir. Ano findo, nunca mais veremos. O ano novo, hoje recebemos. Ver o belo dom que Deus nos dá. Os talentos nos momentos deste ano a começar, consagremos e usemos para Deus glorificar. Ano findo, nunca mais veremos. Ano novo, hoje recebemos. Ver o belo dom que Deus nos